Tudo bem? Bom dia, Mauro, bom dia, Ana, bom dia, Rebeca. Última sexta-feira do ano, último programa. Ai, Ô, Mauro, bem, o Marcos Coimbra, ele é meu amigo, ele foi meu professor no doutorado, tá? E Ah, é? ele entende muito de demografia também, e de pesquisa, da parte demográfica também. Legal. Eu tenho tempo que eu fui para o Rio, eu afastei um pouco assim, do convívio mais com ele, mas conheço muito o Marcos Coimbra. Sim. Se afastou porque o Marcos é de Belzonte, que nem o Zé Belo Eustáquio, Horizonte. né? É, isso aí. Só que hoje, vocês estão vendo aí, eu tô no interior de São Paulo, perto de São José do Rio Preto. Legal. Então, estou na roça. Estou na roça. Nossa, que bom. Vamos embora, vamos falar do censo e vamos falar depois um pouco de clima também, né, Zé Eustáquio? Você preparou para nós. Isso. Fala. Você quer. Vamos Então, embora. o IBGE divulgou, né, os dados. Ele já tinha divulgado os dados de quilombola e de indígenas, né? Mas a questão de cor e raça, ele divulgou agora na sexta-feira passada, né? E divulgou na Bahia, em Salvador, inclusive. Eu vi aí outro dia que a Rebeca até apresentou já alguns dados sobre isso. Então, assim, só para começar, Uma para dizer o observaçãozinha seguinte, né? pelo comentário do Zé Eustáquio, ele assiste o Fórum Café, tá? Eu vi outro dia que a Rebeca comentou, nossa, é da turma. Obrigado, viu, Zé? Assisto sim, claro que assisto. Eu não assisto tudo, porque às vezes não dá tempo, mas eu sempre vou depois, vejo o programa e acompanho. É o seguinte, né? O IBGE, há muitos anos, né, ele mede essa questão de cor e raça, né? É mais cor, né? A gente coloca raça, etnia e tal, principalmente por causa dos indígenas, né? Então, assim, não existe uma definição biológica, né, sobre raça, sobre cor que o IBGE faz. É uma percepção das pessoas. E isso depende do local que ela vive, da comunidade que ela vive, da sua posição pessoal em relação a essa questão da cor. Tá? E a gente sabe, pode passar o segundo, Mauro. O IBGE tem cinco categorias, né? Que pergunta para as pessoas, que é branca, claro, preta, né? Amarela. Amarela é para os asiáticos, tá? Os asiáticos do leste asiático, né? China, Japão, principalmente aqui no Brasil, e coreano, né? Não entra nesse aí amarelo os indianos, por exemplo, né? Não entra, é mais o leste asiático, né? E o pardo, que é uma mistura de cores, né? O pardo é a definição mais complicada aí, e mais, vamos dizer assim, fluida dessa definição, porque é o seguinte, o pardo ele pode ser mistura de preto com branco, mas também pode ser mistura de índio com branco, ou índio com preto, ou preto com amarelo, né? Ou amarelo com indígena, né? Então, toda mistura de cor, ela é definida como pardo, né? Não é uma palavra também, eu particularmente não gosto muito dessa palavra, mas acontece o seguinte, já é assim há muitas décadas. Se mudar, o IBGE já fez vários estudos para ver como mudar essa classificação. O problema é o seguinte, se você mudar a classificação, você perde a série histórica, né? E aí tem que começar uma nova série e você perde essa evolução que teve. Então, é difícil mudar. E, no final das contas, eu acho que essa definição ela consegue atender bem a realidade nacional. É claro que tem sempre uma polêmica, se puxa mais para cá, se puxa mais para lá, mas eu acho que ela reflete bem essa realidade. E só outra coisa para dizer é o seguinte, quem responde a autodeclaração é quem está respondendo o questionário. Então, por exemplo, se o Mauro for responder na casa dele, ele vai responder para os demais moradores do domicílio dele. Tá? Então, é autodeclaração, mas a partir
daquilo que as pessoas estão respondendo. É só para lembrar um caso que teve famoso aí no censo passado, por exemplo, o Ronaldo Fenômeno, que ainda estava no auge em 2010, ele se autodeclarou branco. O pai dele disse que ele era pardo. Tá? Então, a questão é a seguinte, se fosse o Ronaldo Fenômeno respondendo o censo, ele ia dizer que ele era branco. Se fosse o pai dele respondendo, ia dizer que ele era pardo. Então, assim, é só para dizer que existe essa vamos dizer assim, metodologia que o IBGE adota que causa alguma variação. Mas, como o Brasil é muito grande, você tem o questionário responde relativamente bem o que acontece no país, e a gente vai ver nos números aí. Agora, tem então também as influências culturais, regionais, tudo. Alguém provavelmente, mas é possível que alguém que no sul se autodeclare pardo, talvez no norte vá se declarar branco, quer dizer, enfim, tem é o reino da percepção, então, é isso, né? Por exemplo, no sul, no sul, né, particularmente Rio Grande do Sul, o que acontece? O Rio Grande do Sul é o estado mais branco do Brasil. Por que acontece? O Rio Grande do Sul recebeu muita migração alemã e italiana, principalmente depois do fim da escravidão. Então, isso tem uma composição étnica, por exemplo, do Rio Grande do Sul, e Santa Catarina também, Paraná, por exemplo. Paraná tem muito ucraniano, tem russo, né? No Paraná tem polonês, né? Então, veio muito europeu para o sul do país, que é a região mais fria e tal. Por exemplo, no Rio de Janeiro, a cidade de Nova Friburgo, ela foi criada pelos suíços, né? Então, quando você pega Nova Friburgo, você tem uma quantidade de brancos muito grande em Nova Friburgo. Se você pega Vassouras, que era antiga produtora de café, que tinha muita escravidão, você tem uma quantidade de pretos maiores e de pardos maiores do que Nova Friburgo. Então, isso varia de acordo com o Brasil. Perfeito. Bom, esse dado aí está mostrando o seguinte, esses são os dados de 91 até 2022. A primeira coisa que chama atenção é o seguinte, a população branca, que ela cresceu, tá vendo, entre 91 e 2000, de 75 milhões para 91 milhões, em 2010 ela já tinha caído para 90 milhões. E em 2022 caiu para 88 milhões. Então, quer dizer, isso não é porque está morrendo, não. É porque tem menos gente se declarando branco, né? Eu estou usando um termo assim, está desbranqueando, né? O Brasil está desbranqueando. Então, esse número é absoluto, né? A população preta passou de 7 milhões para 10 milhões no ano 2000, para 14 milhões em 2010 e para 20 milhões em 2022. Né? O crescimento relativo muito grande, percentual muito grande. A população amarela, ela vinha crescendo 630 mil para 761 e pulou para 2 milhões em 2010. Isso aqui, o próprio IBGE reconheceu que teve um erro. Esse erro aconteceu principalmente no interior do Nordeste, que o pessoal confundiu o pardo com o amarelo. Tá? Então, na época que saiu os dados, foi um certo susto. Falou assim, nossa, 1 milhão de amarelo no interior do Nordeste. Deve ser uma invasão chinesa, né? Para o interior do Nordeste. Mas o pessoal percebeu que foi um erro, e o IBGE corrigiu esse erro. É o seguinte, quando a pessoa se declarava amarela, ele vinha no aplicativo, né, que o recenseador usava, vinha uma pergunta que é o seguinte, amarelo é oriental, né, que é chinês, japonês, coreano, etc. Você confirma que é amarelo? E aí, se a pessoa estava querendo dizer que é pardo, aí ela mudava para pardo. Então, você vê aqui que é o seguinte, caiu muito o amarelo, de 2 milhões para 850 mil. Uhum. Mas isso é porque tinha um erro em 2010. Tá? O erro não foi em 2022. Em 2022, ele foi corrigido.
E a população parda, a grande novidade aí do censo é isso, que a população parda, pela primeira vez, ela ultrapassou a população branca. Né? Quer dizer, a quantidade de pessoas que se declaram pardas ultrapassou a população branca. E houve um grande crescimento da população indígena. Tá? Então, é isso que os dados gerais mostram. Em termos percentuais, é isso, ó, que até o ano 2000, a população branca era a maioria da população brasileira, mais de 50%, e a partir de 2010, ela passou a ser menos, a população branca passou a ser menos do que 50% da população total. E a grande novidade agora do último censo é que a população parda ultrapassou a população branca. Tá? Os pesquisadores costumam juntar, né, a população parda com a população preta, e aí você fala que são os negros. Né? A população negra é a soma da população parda com a população preta. E se você somar essas duas, você vai ter praticamente 56% da população negra, tá? Sendo 45% parda e 10% preta. Né? E o indígena amarelo também menos de 1% da população. Perfeito. Aqui é o crescimento, você vê o seguinte, a população brasileira cresceu entre 2010 e 2022, ela cresceu 6,5%. A população branca diminuiu 3,1%, a população preta cresceu 42%, a população amarela diminuiu 59%, por aquele problema que eu falei, que teve em 2010, a população parda cresceu quase 12%, e o que mais cresceu agora em 2022 foi a população indígena, porque também o IBGE fez um esforço muito grande de mapear as áreas indígenas, não só as áreas indígenas demarcadas, mas como as áreas indígenas não demarcadas. Né? Então, houve um esforço muito grande, então, houve um crescimento expressivo da população indígena entre 2010 e 2022. A mudança, então, pelo que você diz, isso a gente viu nesses últimos dias aí, é da percepção e autopercepção. Né? A gente aqui no chat, inclusive, tem lá, por exemplo, a Kika de Tefé. Ela sempre se declarou branca. Neste último, ela se declarou indígena. Ela assumiu, ela entendeu, né, que esse é o lugar que ela ocupa. E o que a gente tem, então, é muita gente que se declarava branca, passando a se declarar parda ou negra. A gente viu, por exemplo, Flávio Dino sempre se declarou branco. Nessa último processo eleitoral, ele se declarou pardo. Isso levantou uma questão, viu, Zé Eustáquio? Bom dia para você. Você chegou, estava aqui na sala. Mas isso eu tenho acompanhado, saiu essa notícia do censo em vários sites que eu acompanho, sites de notícias raciais, né? Alma Preta Jornalismo, Mundo Negro, Notícia Preta, e aí fui acompanhar qual que era o debate em relação a isso. Isso acende um subproduto do racismo, que é o colorismo, que é um debate muito presente também no meio do movimento negro, que define quem é o preto, quem é o pardo, né? O movimento negro diz que o pardo não existe, o que existe são pretos e negros. Então, isso acende um debate muito forte, eu tenho acompanhado isso nas redes para saber qual é o desdobramento disso, então, de fato, né? Isso que eu falei no início, quer dizer, essa definição de cor, ela cai nesse problema, né? Só que, isso que eu estou falando, eu acho que poderia mudar, mas se você muda essa definição, você perde essa série histórica, entendeu? Então, a solução, eu acho que essa discussão que se faz é exatamente isso. O censo agora de 2022, ele levantou essa questão do pardo ser maior do que o branco. Isso levantou muita questão sobre a miscigenação. Né? Então, está tendo muito debate. Esse pardo, você vai valorizar ele como uma miscigenação ou você vai colocar ele como o pardo nesse sentido de ser negro, tá? Uhum. Porque aí tem um problema, Rebeca, é o seguinte, é claro que é minoria, mas isso que eu estava falando no início, eu tenho um amigo que é japonês, que é de origem japonesa, que o pai é japonês, o pai dele nasceu no Japão mesmo, e a mãe dele era, acho que italiana,
era branca. Então, é japonês com branco. Ele se autodeclara pardo, entendeu? E quando você pega os dados, por exemplo, da região norte, principalmente Amazonas, Amapá, coisa assim, você tem muito pardo que é branco com indígena. Então, não é necessariamente afrodescendente, entendeu? Então, isso varia de acordo com a coisa do país. Agora, o debate está aberto, quer dizer, eu acho o seguinte, existem problemas metodológicos, como é que o IBGE mede, agora, existem também questões de interpretação, e isso aí, a questão de interpretação tem que ser discutida mesmo, cada um vai e argumenta de acordo com a sua visão. Eu acho que é legal isso, você tem um debate aberto sobre essa questão racial por isso que eu estou falando, o IBGE é cor e raça, né? Então não é só raça, mas dá para a gente, a partir desses dados, a gente interpretar a realidade brasileira. Isso. Agora, que gerou um bochicho, gerou, viu? Aqui no movimento negro, porque isso, existe hoje essa questão do movimento pelo amor afrocentrado, né? Que fala que as pessoas pretas precisam se relacionar com pessoas pretas para que o número da população negra aumente no Brasil e a gente volte às nossas origens e culturas, enfim. E aí vem o censo e mostra que a maioria do Brasil é a população parda, né? Quebrando um pouco o argumento do que o movimento negro traz desde sempre. Agora, veja só, hein, Rebeca, você tem toda a razão. Agora, isso aí, eu lembro que eu já apresentei aqui com os dados da PNAD, que a PNAD já mostrava isso. Eu também levei um susto, sabe por quê? Para mim, isso não é novidade que aconteceu. Não é novidade. Mas, de repente, virou uma novidade nacional, né? O fato do pardo ter passado branco virou um grande debate, né? Eu mesmo assustei, falei assim, eu não esperava que o debate ficasse tão forte com essa questão. Mas é assim, vamos debater. Democracia é isso. E nesse sentido ultrapassa até o negro, porque pelo movimento negro não existe o pardo. O negro é uma coisa, o pardo é outra coisa, que nem existe no caso. E aí vem essa informação consolidada, é realmente matéria, subsídio para debate. Então, esse mapa aí está mostrando os municípios, né? Aonde tem mais pardo, aonde tem mais branco, mais indígena, etc. E mais preto. Tem 3.247 municípios que os pardos são maioria, que é essa parte mais clara aqui do mapa. Tá? Alaranjado, né? O laranjado, o branco tem 2.283 municípios que os brancos são maioria. Basicamente, é o sul do país, né? Sul de Minas, Rio de Janeiro, São Paulo e os 3 estados do sul, um pedacinho aqui do Mato Grosso do Sul, né? Você tem 33 municípios que os indígenas são maioria, que é essa parte amarela, está tudo aqui na Amazônia, né? São 33 municípios que os indígenas são maioria. E tem 9 municípios que os pretos são maioria, que estão basicamente na Bahia, né, no Recôncavo Baiano, aqui na região da Bahia. Então, essa que é a distribuição, vamos dizer, municipal. Isso aqui é os estados. Você veja o seguinte, o Brasil, né, tem 45,3% da população parda. O Pará tem praticamente 70% da população parda. Você vê que é o seguinte, todos esses estados aqui de cima, são 18 estados, todos eles têm maioria parda, né? Basicamente, todos os estados da região norte, todos os estados do nordeste, a maioria é parda. Tem 5 estados que não tem maioria de um grupo, né? Minas, Distrito Federal, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, e Rio de Janeiro, fica menos de 50% de pardos e menos de 50% de brancos. Tá? E os
4 estados aqui do Sul, os 3 do Sul, mais São Paulo, né, tem maioria branca. Tá? E os 2 estados que têm a maior percentagem de população preta Bahia e Rio de Janeiro, né, principalmente Bahia, que são os 2 portos, né, que atraíram maior tráfico de escravos no século XIX. Agora, aquela tua hipótese parece confirmada aqui, né? Que Pará e Amazonas, com o maior percentual de pardos do país, muito provavelmente é miscigenação de brancos com indígenas, né? Exato. E mesmo no Nordeste também tem muita mistura de branco com indígena. É claro que a maioria, como a Rebeca falou, a maioria assim, do Brasil, né? A maioria é mistura de preto com branco, né? E aí tem toda essa discussão que ela levantou aí. Aqui são as pirâmides, né? Que eu adoro uma pirâmide, então não posso deixar de mostrar. Mas é bem interessante para a gente ver a composição de cada grupo desse. Isso aqui é da população amarela. Eu comecei com ela pelo seguinte, ó, essas linhas, esses retângulos aqui cheios, tá? É a população brasileira, é a estrutura etária da população brasileira. E aqui, no caso, não sei que cor que é essa, roxa, coisa assim, é a população amarela, tá? Então, você vê o seguinte, nas idades mais baixas, né, de 0 a 4, 5 a 9, 10 a 14, etc., você tem a população amarela tem muito menos gente do que na população brasileira como um todo. Tá? E quando você chega lá em cima, você tem muito mais amarelo no topo da pirâmide do que a população total. Isso quer dizer o quê? Que a população amarela no Brasil ela é mais envelhecida, né? Ela tem uma taxa de fecundidade mais baixa. Tá? Por exemplo, que reflete a situação do país. A Coreia, o Japão e a China, eles têm uma taxa de fecundidade muito baixa, lá no país de origem deles. E tem aqui também. E, além do mais, essa população amarela, elas têm uma expectativa de vida muito alta. O Japão é o país que tem a maior expectativa de vida no mundo, e os japoneses aqui no Brasil é o grupo que tem maior expectativa de vida, assim como nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, os japoneses têm uma expectativa de vida muito maior do que a população branca dos Estados Unidos. Isso acontece aqui no Brasil também. Então, quando você pega... parece que essa história de sushi e sashimi é melhor que McDonald's, né? Exatamente. E essa cultura de Okinawa, lá daquelas zonas azuis e tal, ela vale mesmo para todos os lugares. Aqui a população branca, aí a gente vê que veja só, aqui nas idades aqui de 15 a 50 anos, você tem menos brancos, a proporção de brancos, do que na população total. Mas quando você pega mais de 50 anos, você tem, tá vendo a pirâmide colorida é maior do que essa linha cheia. Isso também significa o quê? Que a população branca ela é mais envelhecida do que a população total. Isso também mostra o seguinte, que provavelmente, se continuar desse jeito, a população branca vai diminuir a proporção no próximo censo, né? Porque ela tem uma estrutura mais envelhecida do que, por exemplo, a população preta. Olha o que é interessante da população preta. Nas idades mais jovens, né, principalmente de 15 anos para baixo, você tem menos pretos do que na população total. Tá? E a grande quantidade de pretos aqui, ela está na idade de 15 a 50 anos. E a outra coisa interessante, é a única cor que você tem mais homens pretos do que mulheres pretas. Isso aqui, Rebeca, teve vários jornais que me perguntaram para explicar isso aqui,
Eu quase passei seu telefone para eles, falei, não, deixa a Rebeca explicar, porque é complicado. Porque isso é autodeclaração. Por que os homens pretos estão se declarando mais pretos do que as mulheres, entendeu? Eu acho assim, tem várias hipóteses, mas não é simples. A gente tem que pegar os outros dados do IBGE, quando sair os outros dados, para a gente analisar melhor isso, mas é uma coisa que chamou a atenção no censo. Entre a população preta, predominam os homens. Nas outras cores, predominam as mulheres. Tá? Depois nós vamos estudar isso aqui, Rebeca. Eu acho que tudo isso está muito ligado com letramento racial, viu, José Eustáquio? Eu mesmo fui me entender como uma mulher preta, eu acho que eu tinha uns 25, 26 anos, entender o que era ser uma mulher preta e o que isso acarretava na sociedade e como vinha para mim também, né? Essas questões sociais. Eu acho que a gente pode bater um papo melhor depois. Precisamos. Tá bom. Isso. E aqui é a população parda. Você vê que, ao contrário dos pretos, o pardo predomina nas idades mais jovens. Né? De 15 anos para baixo, você tem muito pardo, mais pardo do que na população total. E lá no topo da pirâmide, você tem menos pardo do que a população total. Então, essa pirâmide também mostra que, no próximo censo, a quantidade de pessoas que declarem pardo ela deve crescer, né? Porque você tem uma base muito grande de pardos, então essa base vai envelhecendo e ela deve crescer no próximo censo. Então, isso é interessante, né? Porque você deve ter um crescimento da população que se declara preta, porque você tem nessa faixa aqui, né, de, sobretudo, 20 a 50, maior, né? Então deve dar crescida, mas os pardos vão crescer aparentemente numa velocidade maior ainda, né? Exatamente. Exatamente. E o indígena mais ainda, que é a próxima slide, tá vendo? Nossa Senhora. O indígena tem uma base muito larga. Por quê? Porque a fecundidade dos indígenas é muito mais alta do que a fecundidade média da população brasileira, né? E a expectativa de vida também dos indígenas é um pouco mais baixa. Então, vocês veem o seguinte, que o indígena ele predomina aqui abaixo de 30 anos. Né? E quando você chega lá no topo da pirâmide, aí você tem muito menos, a proporção muito menor de indígenas do que da população total. Então, assim, vê que é só para mostrar o seguinte, que a estrutura etária, né, das diversas cores são bastante diferentes. Agora, Zé, tem no censo uma pergunta que detalhe essa composição dos pardos, que acho que é o grande tema das pessoas pardas, o grande tema são elas, né? Porque uma parte das pessoas pardas provavelmente deve se encaminhar para o lado preto e uma parte deve se encaminhar para o lado indígena, inclusive, né? Então, e o lado branco também. O lado branco também. Pode ser. Não, o que você pode fazer depois, quando sair o resto dos dados, você pode olhar a cor da pessoa e depois dos pais dessa pessoa. Então, você pode ver quando tem pai e mãe dentro do domicílio, né? Então, você pode... Se está fora do domicílio, aí é impossível ver, né, pelo dado do censo. Mas se está dentro do domicílio, aí você pode ver a cor de cada pessoa que está dentro do domicílio. E aí dá para fazer uns estudos interessantes. Perfeito. Legal. Esse aqui é só para mostrar o seguinte, que aqui é só para a população idosa. Na população idosa, os brancos continuam a maioria, tá vendo? Eles estão diminuindo, eram 60% em 2000, caiu para 55% e caiu para 51,7%. Né? E o pardo está aumentando, o preto também está aumentando. Mas na população idosa, os brancos ainda são maioria. Perfeito. E aí, assim, rapidamente é o seguinte, só para dizer para o pessoal que todos esses dados estão disponíveis no site do IBGE para os municípios, para os estados e para o Brasil.
tá? Agora, o IBGE ainda não divulgou os dados de educação, mercado de trabalho, renda, religião, ele não divulgou. Então, quando divulgarem esses dados, aí a gente vai poder fazer uma discussão interessante, Rebeca, que aí é ver as desigualdades sociais, como é que elas... Porque essa estratégia de colocar preto com pardo, com negro, é porque existe uma semelhança muito grande em termos sociais entre a população parda e a população preta. Então, quando você junta as duas, tem muito mais semelhança do que você juntar o pardo com o branco. Então, quando saírem esses dados do IBGE, a gente vai poder fazer um estudo muito mais aprofundado. Tá? Ótimo. Olha, José, a Tânia Sanches, ela complementa aqui essa nossa conversa, diz, Rebeca Mota, para o movimento negro são pessoas negras, as pardas e pretas. Esse conceito veio na década de 80 por conta justamente das políticas públicas que você mencionou agora. Uhum. Obrigada, Tânia, pela participação. É isso aí. Exatamente o que ela falou. Bom, agora, mudando um pouquinho de assunto, e para a gente acelerar aí, o Mauro saiu 2 estudos agora recentemente. O IBGE não divulgou os dados de religião ainda, tá? Demora um pouco, porque são muitas igrejas, tal, até organizar os dados todos, deve sair até meados do ano que vem, deve sair. Mas saíram 2 estudos que o Mauro pediu para comentar, então eu coloquei 3 slides aí. Só esse primeiro slide é o seguinte: isso aqui que eu chamo de transição religiosa, esse aqui com os dados do IBGE. Mas essa linha preta aí vertical, os dados até 2010. A linha saiu um pouquinho do lugar, mas assim, até 2010 você tem os dados do censo do IBGE. Depois de 2010, isso aqui são projeções. A gente não sabe se vai acontecer assim. A gente precisa de ver os dados do censo 2022 ainda que não saiu. Mas isso aqui é um estudo que eu fiz que sugere que os evangélicos vão passar os católicos até 2032. A gente não sabe se isso vai acontecer, precisamos de ver os dados, né? Mas se você pegar as tendências históricas, isso parece que vai acontecer aí já na década de 2030. Então, assim, eu estou ansioso para saber os dados do censo, para a gente ver como é que esse gráfico fica. Mas saiu 2 pesquisas. Mostra o próximo. Outra coisa importante é o crescimento das pessoas que se declaram sem religião, né? Sem religião. E das outras religiões também, inclusive as religiões de matriz africana aqui, elas estão crescendo. Espiritismo está crescendo, algumas religiões orientais estão crescendo, mas assim, os 3 grandes grupos o católico, os evangélicos como um todo e os sem religião. Os sem religião crescem muito. Os católicos estão dando para todo mundo. É o doador universal, né? Doador universal. Bom, esse aqui é um estudo muito legal que saiu pelo Vitor Araújo. Ele publicou esses dados do seguinte: ele pegou pelo cadastro do CNPJ, tá? Então você tem como definir lá o que são templos religiosos. Então ele pegou os templos evangélicos e de 1920 até 2019, tá? E é impressionante o aumento, é um aumento exponencial, tá vendo? A partir de 1970. Em 1970, você tinha 1.049 templos evangélicos no Brasil. Aí passou para 17 mil em 1990 e passou para 109 mil em 2019. Só em 2019 foram criados 6.356 igrejas evangélicas, que dá 17 evangélicos por dia. Você veja bem, em 70, você tinha só 1.000 templos evangélicos. Em 2019, você criou 6.300
em um ano só. Né? Então, é o seguinte, isso aqui está mostrando, quer dizer, o templo, eu costumo dizer assim, o templo é o lugar que você fideliza mesmo a pessoa que vai para a igreja, né? Que a pessoa que você consegue fazer com que aquela pessoa viva o dia a dia da igreja. Porque é o seguinte, tem todo um debate, porque você tem internet, você tem televisão, você tem jornal, você pode atrair o fiel de várias maneiras diferentes, mas é o templo que você mantém ele ali dentro da religião. Então, esse crescimento dos templos evangélicos, ele é um sinal, né, que essa transição religiosa está prosseguindo com muita rapidez. E esse aqui é um estudo que saiu mês passado do IPEA, e aí ele pega também os templos católicos. Eu acho muito impressionante pelo seguinte, aqui está difícil de enxergar aqui, mas é o seguinte, os católicos, os templos católicos, em 2021, 14 mil igrejas, né, católicas. Só a Assembleia de Deus tem 17 mil templos, fora as outras evangélicas. Ou seja, os templos católicos são a terceira linha. Lá no alto isso, a maior, exatamente. As pentecostais e neopentecostais, que não sejam as outras, a gente fala. A segunda linha é a da Assembleia de Deus. A dos templos católicos é a terceira linha, né? Terceira linha. Impressionante. É impressionante. E porque é o seguinte também, a Assembleia de Deus, ela faz, normalmente, ela trabalha com tempo... A dos católicos é a quarta, né? É a quarta linha ou é a terceira? Primeiro vem os pentecostais e neopentecostais. É a quarta. Assembleia de Deus, depois vem os evangélicos tradicionais e só depois os templos católicos na linha preta ali. Impressionante. Exatamente. Quarto. Exatamente. Então, a Assembleia de Deus é uma igreja assim, que trabalha muito com templos pequenos, né? E espalhados, com muita capilaridade na população. Então, você tem de considerar aí o tamanho dos templos. A Igreja Universal, que está aí, já é o contrário, né? A Igreja Universal gosta de grandes templos, né? Templo de Salomão, aí em São Paulo, lá no Rio tem na suburbana, lá em Del Castilho, né? Tem um templo enorme, eu já fui lá, assim, parece um centro de convenções, impressionante o tamanho do templo. Então, assim, existe uma estratégia diferente. A Assembleia de Deus trabalha com templos pequenos, a Igreja Universal gosta de templos grandes. Mas isso aí mostra, só para dizer o seguinte, mostra que esses dados estão atualizados, né, até 2021, mostra que esse processo de transição religiosa no Brasil ele está prosseguindo de maneira bastante veloz. Você viu o que você diz ali no texto, né? 70% dos templos religiosos no país são de igrejas evangélicas, apenas 11% católicos, né? Impressionante, realmente. Impressionante. Exatamente. Vamos terminar falando do colapso climático, né? Então, eu estou aqui no interior de São Paulo, aqui é muito quente. Inclusive, meu cachorro teve um problema de hipertermia na semana passada, eu tive de levar no veterinário, e agora eu só ando com ele assim, antes das 8 horas da manhã. Não? Porque ele é Não, eu fiquei chocado, Rebeca, ele me contou essa história semana passada. O cachorro dele cozinhou, porque saiu no sol. Tem que ficar quanto tempo num quarto com ar-condicionado para se recuperar? Ele passou uma noite no ar-condicionado e depois ele fica aqui com um ventilador aqui na varanda aqui. Mas agora ele melhorou, agora ele está andando, correndo, tudo bem. Ele já está mais velho um pouquinho também. Mas isso aí reflete o seguinte, né? Que o Mauro mostrou esse gráfico aqui outro dia, né? Que a gente mostra que uma tendência de aceleramento do aquecimento global. Essa primeira linha reta aí é de 1850 até
1979. O aquecimento, nesse período, era 0,2% por década. Então, se a gente fosse aumentar 2 graus na temperatura média, a gente gastaria 1.000 anos, se fosse nessa tendência de 1850 até 1979. Aí, de 1980 até 2010, a tendência passou para 0,16 graus por década. Isso significa que em 10 décadas, em 100 anos, você aqueceria 1,6 graus, né? Em 150 anos, mais ou menos, você faria 2 graus. E agora, de 2011 até 2023, passou para 0,32. Ou seja, em 65 anos, você chegaria em 2 graus. Então, essa velocidade do aquecimento ela é muito importante, porque é o seguinte, porque já teve outros aquecimentos no passado, mas gastou milhares de anos para aquecer. Então, as plantas, os animais, eles vão acostumando, eles gastam 1.000, 2.000, 3.000 anos com aquecimento, eles vão se adaptando ao longo do tempo. Quando esse aquecimento é muito rápido, não tem tempo para os animais, principalmente para as plantas, se acostumar com esse aquecimento. Então, essa velocidade do aquecimento, ela é muito importante, não só o valor absoluto, mas a velocidade. Ameaça a vida planetária, tal como a gente Exatamente. Conhece. Vai ter outras vidas, né? O planeta não vai acabar. O que vai acabar é o planeta com as vidas que a gente conhece hoje. Exatamente. E esse aqui é para mostrar os 10 anos mais quentes, né? Dos 125 mil... em 125 mil anos, esse aqui são os 10 anos mais quentes, né? Que é de 2014 a 2023. Aí vocês observam o seguinte, aqui, no final, aqui é 2023 para 2024. É isso que eu estou chamando aí. Nós vamos ter o Réveillon mais quente em 125 mil anos. Tá? Porque você veja o seguinte, em 2023, o ano de 2023, ele começou mais frio do que 2016, do que 2020. Mas aí chegou em junho, entrou o El Niño, e aí o El Niño esquentou o segundo semestre de 2023. Então, nós estamos terminando 2023 não só com o ano mais quente em 125 mil anos, como também o Réveillon mais quente, a virada do ano mais quente. Nunca teve uma virada de ano tão quente igual 2023 para 2024. Isso aqui é a superfície, a temperatura da superfície marinha. A Luciana Gatti gosta de mostrar esse gráfico, né? E aí você mostra o seguinte, aqui do lado esquerdo, essa linha superior aqui, né, mais fina, é 2016. E aqui a linha do lado direito é 2015. Então, você pega a virada de 2015 para 2016, tinha sido a virada mais quente em 125 mil anos. E agora, em 2023 para 2024, nós vamos ter o Réveillon mais quente de que se tem registro na história. E você fez uma observação, o José Eustáquio, Rebeca, ele ao lado da Luciana Gatti e do Luiz Marques, eles compõem o trio dos nossos, por excelência, nós temos outros consultores e consultoras dessa questão climática e ambiental, mas esse é o trio mais que está sempre nos ajudando aqui. E o Zé Eustáquio tem uma característica que é fazer o cruzamento da questão climática com a questão demográfica, né? E aquilo que você está relatando que aconteceu com o seu cachorro, acontece com a gente humana também, né? São os mais velhos e os bebezinhos que mais sofrem nesse terror climático, né, Zé Eustáquio? Porque é o seguinte, por exemplo, na Europa, isso é muito claro, pelo seguinte, as casas na Europa, elas foram feitas para proteger do frio, né? E elas não foram feitas para proteger do calor. E como a Europa tem uma população idosa muito, muito grande,
quando vem uma onda de calor, e principalmente idoso, que tem alguma dificuldade de mobilidade, né? Que ele não está em cama, ou está em cadeira de roda, ou coisa desse tipo assim. A Luciana Gatti falando, obrigado, Luciana. Eu não perco uma apresentação da Luciana, a fonte de inspiração aqui para a gente. Então, o que acontece é que, na Europa, principalmente, mata milhares de pessoas. Tá? Isso mata no Brasil. Basta saber aí o caso da Ana Clara Benevides, né? Aquela menina que morreu no show da Taylor Swift. É uma coisa impressionante, quer dizer, num show, né, de uma grande celebridade internacional, né? Aí uma menina do Mato Grosso foi para o Rio de Janeiro, a primeira vez que ela viaja para o Rio de Janeiro, e morreu num show, e agora saiu essa semana o atestado de óbito, né, a análise, que foi por questão térmica. Né? Ela teve uma... É igual meu cachorro aqui, ele quase morreu por causa do calor. A Ana Clara Benevides morreu, né, no show da Taylor Swift. Isso aí. Então, essa é a nova realidade, Mauro. É o novo normal. Uhum. E é muito interessante, porque o Zé Eustáquio, ele traz uma transversalidade. Olha, Rebeca, olha que fantástico. O Zé Eustáquio é o último dos nossos comentadores, dialogadores, especialistas, animadores do nosso debate aqui desse ano. E nesse último debate ele está cruzando censo do IBGE, raça e cor, com transição religiosa, com o colapso climático. Muito legal, né? Não vai voltar assunto para 2024. Viu? Não vai. E olha só como o olhar da gente muda, né? A partir aqui do que a gente aprende no nosso Fórum Café. A Beyoncé esteve em Salvador nessas últimas semanas, na semana passada, né? Foi um burburinho, todo mundo gostou também, gostei, mas ninguém estava falando de que tanto ela quanto a Ludmilla, né? Todo mundo falou desse encontro, gastaram e prejudicaram o meio ambiente, porque as duas foram de jatinho para esse evento, né? Todo mundo falou do evento maravilhoso que foi, mas ninguém falou de quanto esse encontro foi prejudicial também para o meio ambiente, por conta do tanto de CO2 que esses jatinhos liberam na atmosfera numa viagem tão grande quanto essa. Então, aqui no Fórum Café, a gente molda o nosso olhar para todos os cenários possíveis da sociedade, né? Isso é muito bom, por isso que é muito bom ter... Muito bem lembrado. Não, e o Luiz Marques, o professor Luiz Marques, tem falado com a gente aí, tem um cruzamento interessante para fazer com as questões da demografia e da estatística. Ele mostra o seguinte: se quem está liquidando o planeta não é toda a humanidade. Se você tivesse o padrão de consumo dos 90% mais pobres da humanidade, não estaria tendo nenhum aquecimento global, porque o padrão de consumo é muito baixo. Quem está aquecendo o planeta são os 10% mais ricos, né, Zé Eustáquio? Que esses têm um padrão de consumo enorme. Eu lembro de uma estatística já dos anos 90 que dizia o seguinte: se a população chinesa tivesse o padrão de consumo da população da Califórnia, a rigor, a gente tem que defender, né? Bom, se é bom para um, é bom para todo mundo. Mas se a população chinesa tivesse o padrão de consumo da população da Califórnia, as reservas de ferro do planeta acabariam em 7 anos. Então, é disso que se trata, né? Essa coisa que a Rebeca falou do jatinho, o que eu acho pior é esse negócio de turismo espacial. Agora tem o Elon Musk, o Jeff Bezos da Amazon, fazendo turismo. Então, assim, você vai, eu vou fazer um turismo, eu gasto $250 mil para ficar 10 minutos no espaço e ver a Terra lá de cima. Aí tem gente que acha uma maravilha isso. Eu acho assim, esses caras ficaram loucos. Pega um satélite, olha a Terra, não precisa ir lá em cima gastar, porque assim, esses foguetes, eles gastam muita energia, eles poluem muito, é muito mais do que o jatinho, né? E aí fica essas pessoas fazendo esse tipo de viagem, né? Tipo aquele submarino também, que vai lá fazer um submarino para ir lá no Titanic, ver o Titanic. Eu acho assim,
gente com tantos problemas sociais no mundo, né? E a pessoa fica fazendo turismo no Titanic, é brincadeira. É dose. É demais, é demais. Não, é demais. Gente, José Eustáquio Diniz Alves, ele veio de branco também. Nós estamos terminando os 3 vestidos de branco aqui para saudar a chegada do ano novo. Muito obrigado. Sextou, né? Sextou com o ano novo. Obrigado, José Eustáquio. Sua presença para nós esse ano foi muito, muito importante. Sua amizade me deixa muito feliz também. Eu que agradeço aí. Gente, feliz, bom Réveillon, boa passagem de ano, feliz 2024. Vamos estar aí na luta ano que vem. Valeu. Abração. Boa passagem para você e sua família, Zé Eustáquio. Falou, um abração, Rebeca. Depois vamos conversar mais aí sobre essa questão de raça-cor. Por favor.